Isaías capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zibolom e a terra de Natefle. Mas nos últimos dias enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegram perante ti, como se alegra na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe faria os ambos e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam contra o ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar o fortalecimento em juízo e em justiça, desde agora para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, e Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrinhos caíram, mas com a cantaria adormecidos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituíram. Portanto, o Senhor justiçará contra eles e os adversários de Rezim, e instigarás os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estabelecido a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o faria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o farão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfeitores, e todos são a boca profere tolices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no arramanhado das flores, e subirão ao alto espessas as nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto de fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés
a Efraim e Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivãos que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos e do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outro no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Se que cada um se abate entre os presos e cai entre os mortos. Com tudo isso a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviarei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, ele tome o despojo, e ponho para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim imagine. Antes, no seu coração entenda destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes tolos, eles reis. Não é Calno como Carnequimis, não é Amate como Arbate, e Samaria como Damasco. A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que a sua imagem de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente de Jerusalém e aos seus ídolos. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante, coração do rei da Síria, e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, eu removerei os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que estavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e com o se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou cobrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, a glória se é achado contra o que corta com ele, ou presumirá a terra contra o que puxa por ela. Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não se é um pedaço de material. Pelo que o Senhor dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como um incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como a labareda que abrasa e consuma os seus espinheiros e as suas sarças em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, deste a minha até o corpo. E será como quando desmaia a porta da banheira. E o resto das árvores e das suas florestas serão tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó numa mais se estribarão sobre o que feriu,
antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel. Em verdade, os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já a destruição. O Senhor Jeová dos exércitos a escutará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha do Horebe, e com a sua vara sobre o mar que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da sua unção. Já vem chegando adiante, já vai passando por Mibron e em Micmas, lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Gebá, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Lais, ó tu, pobre Anodote. Já Mademar já foi, os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará o Nabote, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o alteiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbadaçará os ramos com os violentos, e de alta estatura serão cortadas, e os altivos serão abatidos. E acontecerá com o ferro, e expuserá da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e dilatar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, e o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e a nídea, ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deleitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do assépsia, e a já desmamando materá a mão na cova do balizico. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé,
posta por poderão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque não há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restam da Síria, e do Egito, e dos Padros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinemar, e de Abate, e das ilhas do mar. Levantará e pendão entre as nações, e se ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará, deixa os quatro fins da terra. E desterrar-se a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. E Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o seu povo, coração e as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito, e moverá a sua mão contra o raio com força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restam da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Eu vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre o povo, e cantai com excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez as grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor dos exércitos no meio de ti.